Começou hoje a primeira fase da reabertura gradual das atividades na cidade do Rio. Serão 6 fases. A partir de hoje, lojas de decoração, concessionárias podem abrir e calçadões e parques estão liberados para atividades físicas. A gente vai ver tudo na reportagem. Manhã de trânsito pesado no Rio. Sinal que o carioca está voltando aos poucos à rotina. Começa hoje a primeira fase das novas regras anunciadas pela Prefeitura. São 6 ao todo. A expectativa é que cada uma delas dure 15 dias. A partir de hoje, reabrem concessionárias de carros e motos e as lojas de móveis e decoração. Também estão liberados exercícios físicos nos calçadões e esportes aquáticos individuais nas praias, como natação e surf, e nos parques, além de atividades esportivas em centros de treinamento. Os hotéis e albergues também estão liberados. Para evitar que os números da doença voltem a crescer e a situação saia de controle, tudo o que reabrir a partir de hoje e das próximas fases vai ter que seguir 10 regras, chamadas pela Prefeitura de regras de ouro. As principais são: a higiene das mãos deve ser feita antes e depois de qualquer atividade. Os lojistas ficam obrigados a disponibilizar álcool gel 70% para os clientes e funcionários. Máscaras continuam obrigatórias, só pode retirar para comer. Portas e janelas têm que ficar abertas e a limpeza do ar-condicionado em dia. A FEComércio diz que os lojistas estão preparados para cumprir as normas. Eu acho que o próprio consumidor vai exigir isso. Onde não forem encontradas essas condições, talvez eles nem cheguem a adentrar os estabelecimentos. Então é uma coisa que o comércio tem que estar atento, até para poder deixar o consumidor à vontade e com segurança de entrar no seu estabelecimento. Na fase 2, prevista para daqui a 2 semanas, as lojas dos shoppings vão poder funcionar, mas com restrições. Já as praças de alimentação vão continuar fechadas. Os restaurantes das praças só poderão fazer delivery. Na segunda fase, também está prevista a volta das competições esportivas, mas com os portões fechados, sem público. Na fase 3, que deve começar no início de julho, será a vez do comércio de rua voltar a funcionar. No terceiro estágio, bares e restaurantes poderão reabrir, mas com apenas 50% de ocupação dos assentos. Já os self-service não poderão funcionar ainda. Ainda na fase 3, as praças de alimentação dos shoppings ficam liberadas, assim como as academias de ginástica, que devem garantir o espaçamento entre os clientes e evitar atividades com contato físico. E também os salões de beleza, que devem funcionar com agendamento, espaçamento e sem atendimento por vários profissionais ao mesmo tempo. A fase 3 contempla ainda as creches, desde que os pais provem que estão trabalhando, e as turmas de 5º e 9º anos das escolas. Nesse estágio também está prevista a liberação para ir às praias e parques, sem aglomeração e sem aluguel de barracas e cadeiras. E ainda a volta de atividades culturais em espaços abertos e do público nas atividades esportivas, os dois com 1/3 da capacidade. Na fase 4, esperada para o meio de julho, está prevista a volta da pré-escola e das turmas do 1º e do 2º ano do fundamental. É nesse estágio que também devem voltar a funcionar os pontos turísticos e as atividades culturais em espaços fechados, os dois com 1/3 da capacidade. Na fase 5, que deve ficar para o início de agosto, os restaurantes poderão abrir com capacidade normal, mas os self-services ainda vão continuar vetados. Também poderão voltar às aulas as turmas do 3º e 4º anos do fundamental. Somente na última fase, esperada para meados de agosto, devem voltar às aulas de todas as séries e também nas universidades. A Prefeitura ainda não divulgou quando os restaurantes self-service poderão reabrir. Que a gente sabe que as necessidades elas existem, a economia ela é móvel, ela não é parada, então as coisas vão começar a acontecer e aos pouquinhos as atividades vão começar a se reerguer, os empregos vão voltar a aparecer e as pessoas vão ter dignidade novamente para poder continuar suas vidas. Os clubes e as associações poderão voltar a funcionar na terceira fase, que é esperada para o início de julho, mas sem o compartilhamento de objetos. Lembrando sempre que estamos falando sobre a cidade do Rio de Janeiro.